valoriza a vida, entendeu? Há sociedades onde a vida não era o valor central. Então isso não tem a menor relevância nessa sociedade. Não é sociedade moderna. A sociedade Você cuja tá vida não é o das valor soci- central, É. ela permite assim, o ataque por ao exemplo, outro. o Durkheim, por exemplo, ele cita o caso que o homicídio, por exemplo, não era o crime mais grave na maioria das sociedades pré-modernas. Era assunto privado. Os crimes mais graves em algumas sociedades eram os crimes religiosos, por exemplo, para você pisar, por exemplo, num panteão sagrado. Mas eu não estou tirando a relatividade das ênfases e das importâncias que se dão às diversas espécies de crime. O que eu estou querendo... Mas na religião, nessa sociedade, eu sei, esses crimes religiosos são crime mesmo. Eu não estou absolutamente divergindo você. O que eu estou dizendo é que o que você está afirmando faz sentido na sociedade moderna, mas não em outras. A Kátia examinará a sua colocação depois do nosso intervalo. Veja bem, me parece às vezes, até antes que a Kátia fale, me parece às vezes até que a própria sociedade individualista, né, é que talvez fosse, inclusive, a mais tolerante com certas ações antissociais, né, que fere a convivência, as regras da convivência, mas ela está querendo fazer uma parte provavelmente muito interessante. Bom, pois é, eu gostaria de retomar essa questão da sujeição criminal e do estigma e gostaria até de colocar alguns exemplos empíricos, porque não só da relação do significado dado ao ato de determinados indivíduos em relação à sociedade como um todo ou a um outro grupo diferente daquele que é sujeitado, como também no interior das relações e dos processos sociais em que essas pessoas cujo significado do ato, né, foi atribuído à criminalidade, como isso acontece, né? E eu digo isso porque tenho estado preocupada e com um olhar para isso, até porque tenho alunos que vêm trabalhando com isso, mas porque vêm atuando em contextos onde isso acontece, né? E um exemplo claro é num determinado instituto penal no Rio de Janeiro, né, em Bangu, mas uma unidade semiaberta e ligada à facção do Terceiro Comando, né? E uma das dimensões que tem sido observada é o seguinte: as pessoas são divididas em setores, né? Principalmente entre o setor chamado coletivo, onde ficam todos aqueles indivíduos que estão diretamente ligados, né, ao Terceiro Comando, e o outro setor denominado seguro, onde ficam todos os outros presos, ou que, por alguma razão, romperam com o coletivo, porque estão ameaçados de morte por alguém do coletivo, porque são travestis, homossexuais, evangélicos, porque praticaram qualquer tipo de crime sexual, como estupro, por exemplo. E aí, obviamente, no interior da unidade do Instituto Penal, esses indivíduos considerados do seguro, eles têm, aos olhos do coletivo, determinadas regalias, porque eles podem ocupar algumas funções, né, e são considerados faxina, e, por exemplo, eles podem trabalhar na cozinha e, obviamente, podem se alimentar melhor do que os outros consideram, né? Eles gozam de uma determinada liberdade de circulação, por exemplo, eles não precisam ficar nas celas, né? E isso traz consequências, inclusive, para a forma como esses indivíduos percebem a si mesmos, né? E aí, nesse sentido, que eu penso muito, assim, em que medida também esses conceitos, né, de sujeição criminal e de estigma, porque tem inclusive a liberdade de receber visitas íntimas, que um grupo tem e outro não tem, né? Em que medida eles são pertinentes para analisar de forma rigorosa uma situação como essa? Antes de responder, porque eu acho que em cima do que ela está colocando, porque é importante essa dimensão aí, eu queria ver se eu tinha vontade de também colocar uma questão
mais ou menos ligado ao que ela está falando, e talvez também ligado ao seu último livro, que trata justamente do inquérito policial no Brasil. Veja bem, o seu livro, eu ainda não li o livro, né? Mas veja bem, o próprio inquérito também já não seria, por todos os motivos do tipo de sociedade que nós vivemos, né? da natureza do nosso aparelho policial e tal, ele poderia ser também já talvez uma caracterização, né? Muito viciada também do crime, do criminoso, e com várias implicações no destino desse indivíduo. Não sei se tem muita... Eu sei que não tem muita coisa a ver com o que você falou, mas entra numa parte muito... que eu gostaria que você falasse também um pouco do assunto seu nesse livro. Tá? Eu não sei se você viu por aí a questão. Se não viu, você explica para mim. Não, são duas questões inteiramente diferentes. Né? A questão que a Kátia está colocando tem a ver com o uso que nós fazemos nas ciências sociais de categorias como preconceito, estigma, rótulo, né, ou etiqueta. Né? Um sociólogo americano dos anos 50, chamado Lemert, cunhou uma expressão chamada desvio secundário para designar o fato de que uma pessoa, principalmente um jovem, incorporava a acusação que era feita a ele como parte do seu processo de subjetivação. E transformava, portanto, a acusação numa componente fundamental da sua construção identitária. Essa abordagem do Lemert, né, ela foi aproveitada depois por vários autores que seguiram a obra de Howard Becker, com a noção de label, com a noção de etiquetagem, né, de rótulo. E também por Goffman, o grande sociólogo americano, na noção de estigma. Agora, veja bem, o Goffman nunca trabalhou com o estigma. O tema do Goffman não era o estigma, porque o estigma não tem diferença nenhuma da noção de preconceito. Tá? O que ele trabalhou foi a manipulação do estigma da identidade deteriorada. Quer dizer, como é que as pessoas faziam para lidar com uma identidade, né, estigmatizada socialmente. Né? Agora, quando eu falo em sujeição criminal, eu estou exatamente querendo distinguir os processos da rotulagem, os processos do estigma e do desvio secundário. Eu estou querendo mostrar que em todos eles os papéis sociais podem ser alternados. No caso da sujeição criminal, não. No caso da sujeição criminal, você tem uma essencialização, uma naturalização do crime no indivíduo. Não importa, Drauzio, se esse processo do ponto de vista moral, é competente ou não. Isto é, se você reconhece que o sujeito é cruel, é maluco, é psicopático, não interessa. O que interessa é que ao assujeitá-lo a essa identidade, né, se ele a incorpora, se ele faz dela, né, também a sua essência, né, ele passará a comportar-se não apenas em termos de papéis, mas como um sujeito criminal pleno. Né? Ele vai incorporar a sua própria irrecuperabilidade. Tá? E, nesse sentido, ele vai se tornar absolutamente vulnerável à sua própria morte. Ele vai se tornar uma figura semelhante àquela que Giorgio Agamben descreve como o homo sacer. É aquele que pode ser morto. Agora, repare, em nenhum momento eu estou colocando uma possível essencialização disso. É justamente isso que eu acho que não deve ser feito. Embora eu distinga muito claramente várias trajetórias criminais, que eu acho que elas são bem distinguíveis uma da outra. Agora, veja bem o seguinte, isso que está colocado, e muito bem colocado, abre para a questão da reforma educacional das pessoas, porque justamente um tratamento educativo dessas pessoas é que pode não permitir os efeitos dessa possível essencialização, dessa assunção de si mesmo com esta ou aquela identidade criminal. Né? Essa questão não é importante
no tratamento O que nós devemos tratar? É. Nós estamos partindo do pressuposto de que essa pessoa é algo desviante, é patológica, precisa ser recuperada. Nós estamos inteiramente imersos na problemática da sujeição criminal. Veja bem, o que eu estou tentando dizer é que não há uma especificidade nessa pessoa para que a torne recuperável. Ela está numa posição de conflito com a sociedade. Ela tem, por estar numa posição de conflito, né, ela terá que pagar perante a lei, perante a justiça, ela vai ter que ser condenada, ela vai ter que passar pela aprovação que a sociedade definir legalmente para ela. Agora, isso é inteiramente diferente de você considerar que ela carrega em si uma diferença essencial que a torna, por exemplo, não inserida na sociedade, daí pedirmos a sua reinserção, ou não socializada, daí pedirmos a sua ressocialização. Mas há uma diferença, eu acho que há uma diferença brutal entre você caracterizar essencialmente como um sistema judiciário e até o sistema social como um todo, através do preconceito, do estigma, estava até falado. Isso é uma coisa, né? Essa caracterização e tal, e colocar essa pessoa numa situação ainda mais aprofundada no caminho que ela percorre. Muito bem. Outra coisa é você considerar o problema da relação dela com a sociedade, porque nós admitimos que toda a criminalidade que nós temos assistido, não estou falando da criminalidade pobre, não, a criminalidade que nós temos assistido, até às vezes classe muito alta, é uma criminalidade muito séria, muito grave, né? Muito bem. Então, veja bem, se eu não tivesse até diante de dois bons sociólogos, eu diria hedionda, né? Mas como eu estou dentro de dois bons, eu não quero usar esse termo assim. Então, veja bem, o que acontece? Isso é uma coisa, essa caracterização que não deve ser feita, e porque não é real, inclusive, né? Agora, outra coisa é nós admitirmos, que eu também não sei se é isso que você está falando, é nós admitirmos que o indivíduo, então, tem que ser punido, vai ficar 30 anos atrás das grades, está entendendo? Ou vai sofrer uma pena. Tem diferentes formas. Pois é, exatamente. Mas veja bem, me parece que isso é abandonar o indivíduo muito à sua própria sorte e ficar num entendimento da questão, num entendimento muito exterior, muito relativizador